Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa madrugada a todos, voltei de novo. Pessoal, vamos esperar as pessoas chegarem na live para nós começar nosso trabalho. O tema hoje está bem interessante, porque iremos falar sobre a história de Abraão, a fé de Abraão, como Deus provou Abraão e como ele foi fiel em obedecer à voz de Deus e negar a si mesmo. Essa história é tremenda. É algo assim que deixa qualquer pessoa impactada, porque é um testemunho vivo de que Deus é fiel. Chegamos a começar a nossa live. Esperar para chegar um pouquinho, nós começamos a nossa live. Vamos lá então, né? Abra sua Bíblia em Gênesis 22, versículo 2 até o. Tá lá. Cadê onde foi? Até. Até o 19. 2 ao 19. Vamos ler? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaque, seu filho, dois seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si o carneiro
preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e lhe disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência com as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Que história linda, meu amigo. A história de Abraão ela é comovente, porque ela fala sobre fé. Quando Deus pede um homem algo, ele não pede algo porque ele é mau. Parece que é mau, né? Pedir logo o único filho que ele tinha, o filho que ele mais amava, o seu único, só tinha um, não tinha dois, só tinha um. E aqui interessante, Deus diz aqui, ó, pegue o seu filho, aí Deus acrescenta, o seu único filho. Quer dizer, Deus, além de falar, pegue o seu filho, e ainda coloca essa expressão para chamar de Abraão a atenção, o seu único filho, e vá até o lugar que eu te vou mostrar para você. Amigo, como está a sua vida hoje com Deus? O que Deus tem pedido a você que você está achando tão difícil de cumprir? Será que você está negando a Deus? Talvez Deus esteja te pedindo, largue essa mulher, porque essa mulher ela não é para você. Ou larga esse marido, porque para você esse marido está sendo um peso nas suas costas. Aí você diz, Senhor, eu não posso largar meu marido. Eu amo tanto ele, eu gosto tanto dele, ele me faz feliz. Aí você pode dizer, Senhor, eu nunca tive uma esposa, e agora que eu tenho uma esposa e é tão linda, o Senhor me pede me deixar ela. Não, Senhor, pede-me outra coisa, porque isso é muito pesado para mim. Mas quando Deus pede uma coisa, Ele sabe o porquê que está pedindo e como Ele vai agir na causa. E aqui Deus pede a Abraão o seu único filho. Vá até o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, como era fiel a Deus, a levantou de madrugada. Olha só, madrugada. Eu estou aqui a 1h47 da madrugada. Este é o momento de adorar a Deus. É nas madrugadas. Não é 7 horas, não é 8 horas. Essas horas os anjos já passaram e você perdeu a bênção. É as madrugadas onde acontece o milagre. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade na sua vida, desemprego, casamento destruído, filho nas drogas, necessidade financeira e assim por diante, é nas madrugadas que Deus irá fazer o milagre.
Não é depois que o dia amanhece, não. É nas madrugadas. É onde Deus vai estender as suas mãos e derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Amigo, entenda uma coisa. Deus não pediu a Abraão o seu filho por acaso. Aqui está bem claro que depois disso Deus disse, olha, agora eu sei que você teme a Deus. Quer dizer, Deus, Deus já sabia que Abraão era fiel. Não é que ele sabia, mas ele quis mostrar para Abraão que quando Abraão não negou o seu filho, foi aí o momento em que Deus passou a acreditar de verdade nele, que realmente ele era um servo fiel, que realmente Deus poderia contar com ele em tudo, porque a prova maior é de um pai ou de uma mãe entregar o seu filho à morte por amor a Deus. Você que é pai, você que é mãe, você teria coragem de entregar o seu filho para morrer só porque você é fiel a Deus? Você faria isso? Seja sincera, você faria isso? Talvez sim, talvez não, né? Eu não tenho filho, não sei o que é amor de um pai, não sei, só imagino, porque eu tenho um irmão que ele é louco pelos filhos dele. Por os filhos dele, ele é capaz de matar e de morrer. É um amor muito grande. Interessante que os filhos dele sabem disso. Esse dia eu conversando com minha sobrinha, ela disse, olha, meu pai, eu falei, seu pai é um pai, um homem de verdade. Ele ama muito vocês. Ela disse, eu sei disso. Por nós ele é capaz de matar e de morrer. Quer dizer, ela já é uma mocinha, tem 12 anos, já é ciente do amor dela, do amor que o pai dela sente por ela. E realmente meu irmão tem coragem de morrer pelo filho. Tem 3 filhos. Ele é capaz de matar ou morrer, porque ele tem coragem. Meu irmão tem coragem. Ainda mais se mexer com o filho dele, Ave Maria. Ele vira uma onça, ele já é uma oncinha. Mexer no filho dele, a casa cai, meu irmão. Ele não aceita jamais. Então, quando Deus disse, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu único filho. Porque Abraão poderia ter uns 3 filhos, né? Eu tenho 3, eu pude perder um, eu fico com 2. Mas Deus é tão fiel que Deus disse, não, eu vou te pedir o único filho que você tem. Quero saber se você realmente é fiel a mim. Deus sabia de tudo, ele sabe de tudo, ele sabia que Abraão não ia negar ele. Mas Deus queria mostrar para Abraão que Abraão realmente poderia ser fiel a Deus em todas as coisas. Se ele foi capaz de dar ao seu filho, amigo, outra coisinha para ele era a fichinha. Era a fichinha. Então Deus pediu a Abraão o seu filho e Abraão não negou o seu filho. E aqui tem uma parte bem triste que me chamou a atenção, quando o filho diz, Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Quer dizer, Abraão não deu moral poder explicar para o seu filho o que estava acontecendo, porque nem mesmo ele sabia o que estava acontecendo.
Ele só disse: Deus proverá para você, meu filho. E seguiu em frente, como disse: Deus proverá, então vamos caminhar. Não se importe, não se preocupe. E chegando no lugar onde Deus havia designado, Abraão então pegou a faca. Quando ele foi para matar o seu filho, ele escuta uma voz do céu. Um anjo disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ele disse: Abraão, não estende a tua mão sobre o teu filho. E foi o momento em que Deus disse: agora sim, agora eu vou te abençoar, porque realmente você é fiel. Realmente você provou que é um homem de Deus, um homem que não nega jamais o seu Deus. Amigo, se você quer ser fiel a Deus, você consegue. Você consegue. Não é impossível. Você pode ser igualzinho a Abraão, mas é preciso acreditar que realmente Deus é contigo. Se você não crê que Deus é contigo, você não será fiel a Deus. Abraão não entregou seu filho por acaso. Abraão cria em alguma coisa. Talvez pensava: se eu matar meu filho, Deus pode me dar outro filho. Se eu matar meu filho, Deus pode prover uma outra oportunidade para minha vida. Alguma coisa Deus irá prover, porque eu sei que Ele é fiel. Abraão cria plenamente que alguma coisa Deus iria fazer. Ninguém faz nada por acaso. Ninguém. Todo ser humano que faz alguma coisa em prol de Deus, ele tem uma razão e um motivo por trás. Não pense você que as pessoas agem por impulso, apenas por fé. Eu tenho fé em Deus, então eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Abraão tinha plena certeza de que Deus iria fazer alguma coisa sobre aquela situação. Ou talvez Abraão queria que Deus poderia impedir que ele matasse o seu único filho. Ninguém sabe. A Bíblia não relata o que estava no coração de Abraão, mas alguma coisa ele sabia que iria acontecer. Não seria por acaso este livramento do seu filho. E você? O que você crê? Você crê em Deus? Você acredita que realmente Deus pode fazer algo na sua vida? Você crê que Deus é o Deus do universo, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe? Você crê nisso? Você acredita que Deus pode mudar a sua história? Você acredita que Deus pode te dar uma nova esposa, um novo esposo, um novo filho? Você crê nisso? Ou você não crê em nada? Para você, a vida cristã é apenas para você não ficar no mundo, não arriscar a sua vida no mundo, mas você não tem fé em Deus. Olha, eu sou muito fraco na fé. Minha fé é muito pequena. Eu não creio em Deus. Eu não teria coragem de entregar meu filho jamais, jamais, para ser morto. Não, isso não. Deus poderia me pedir outra coisa, mas pedir o meu filho, que eu tanto amo, e eu não daria meu filho. Preferia negar a Deus de que entregar o meu filho a ser morto, ainda mais pelas minhas mãos. Imagine uma cena, o pai com a faca bem amolada, seu filho ali, temente também a Deus, esperando o momento de ser morto.
O que passar pela cabeça do filho de Abraão? O que passar pela cabeça de Isaac naquele momento? Meu pai vai me matar. Por que meu pai vai fazer isso? Isaac também tinha certeza de que Deus estava no controle. Não foi só Abraão que foi fiel a Deus, Isaac também foi fiel a Deus. Mesmo que ele não tinha escolha porque ele estava amarrado, mas ele poderia espernear, ele poderia gritar, poderia pedir: pai, não faça isso comigo não, pai, não me mata. Por favor, não me mata, eu sou seu filho, o seu único filho emocional. E fazer com que Abraão desistisse do seu plano. Mas Deus já tinha tudo preparado. Isaac não deu uma única palavra, a não ser quando ele perguntou ao seu pai: pai, está tudo preparado, mas aonde está esse cordeiro que eu não estou vendo? E o pai simplesmente responde: filho, Deus proverá. Duas palavras: filho, eu não sei de nada. Não me pergunte nada porque eu não sei. Coisa para tirar você daí. Não se preocupe. Deus está com você. É claro que Abraão não falou isso para ele, mas deu a entender que Deus ia fazer alguma coisa para tirar ele daquela situação. Se você hoje passa por alguma dificuldade, não sei quais são as suas dificuldades, não sei quais são os seus medos, os seus traumas, não sei quais são os seus conflitos internos, as suas lutas, as suas dores, as suas preocupações. Eu não sei o que você perde o sono. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece. Ele sabe quem é você. Ele criou você. Ele ama você. Então, quando Deus te pedir uma coisa, não tente entender. Você não vai entender. Se você buscar uma lógica para aquilo que você está buscando resposta, você não vai ser fiel a Deus. Não vai ser fiel a Deus. Quando Deus me chamou para me voltar para a igreja, era algo sem lógica, porque ele disse: filho, ou você volta hoje, ou a sua vida será ceifada. Mas ele não me prometeu nada, e prometeu. Ele disse: filho, volta para a igreja, só volta, que a situação que você acha impossível, eu irei resolver. E qual seria essa situação? Eu nunca falei aqui, né? Eu já falei. Se eu não falei, eu vou falar. E se eu falei, você escuta de novo. É bom que o cérebro aprende. Eu tinha um ponto fraco. Meu ponto fraco era a mulher. Para mim era impossível viver na igreja sem uma namorada, sem uma esposa. Era impossível fazer isso. Mas quando Deus me chamou, Ele não quis me dar explicação sobre isso. E deu, mas da maneira dele. Ele disse: filho, volta, só volta. Volta, que isso aí que você acha impossível é fichinha para mim. E para você também vai ser fichinha. Como diz, essa vontade louca que você tem de ter um namorado, uma esposa, vai passar. Vai passar. Não se preocupe. Eu vou te ajudar a você ficar sem mulher, talvez até a vida inteira. Mas você vai conseguir. Eu vou te ajudar. E quando eu voltei para a igreja, eu voltei com essa certeza de que eu não teria mais mulher, nunca mais ou tão cedo, mas que eu voltaria para a igreja mesmo assim. Este era o meu pensamento e essa era a minha realidade. Mas Deus é fiel e Deus não só me deu a certeza de que eu vou ter uma esposa,
outra vez, mas como ele mudou toda a estrutura emocional, toda a estrutura financeira. Meu amigo, Deus mudou a minha história de forma que eu nunca imaginei que ia acontecer. Até coisa grandiosa Deus tornou na minha vida. Eu não trabalhava todos os dias, eu trabalhava de vez em quando. Deus me tornou um homem trabalhador. Todos os dias eu trabalho em dois serviços. Eu trabalho na loja com minha irmã, na papelaria, aqui na VS10, na linda papelaria, e trabalho com vendas. Eu vendo remédio e cosmético. Um trabalho abençoado. Quer dizer, Deus me deu dois trabalhos com rendimento grandioso, da maneira que Ele sabia que eu iria me manter. Outra coisa que Deus fez, eu não tinha estudo por completo, não terminei meus estudos. Eu apenas tenho conhecimento porque eu busco muito na minha vida conhecimento, mas estudo o suficiente para me fazer uma faculdade, para me fazer um curso de psicologia, que é a área que eu entendo. Eu não tenho esse curso. Eu disse: filho, agora chegou o momento de você voltar a estudar, fazer uma faculdade e se formar em psicólogo, abrir o seu escritório e seguir com o propósito de Deus, ajudando pessoas que sofrem igualzinho você sofria. Eu era muito ansioso, muito ansioso. Até para falar eu era ansioso. Deus mudou isso. Hoje eu falo na calma, na paz, na serenidade. Eu também canto. E quando eu canto na melhor, como posso expressar essa palavra? Na melhor clareza, na melhor calma do mundo, de forma que uma pessoa entenda a mensagem que eu estou passando. Se você me ver cantando, você vai entender que realmente eu não estou com pressa de acabar o hino, que realmente eu não estou com pressa de poder apenas agradar os irmãos com o meu louvor. Eu estou ali para adorar a Deus, para ser fiel a Deus. Deus me ensinou a ser um cantor profissional. Hoje eu sou um cantor profissional, não tenho um CD gravado, mas sou um cantor profissional. Onde eu chegar e cantar, a pessoa pensa: esse cara aqui tem CD gravado. Eu ainda não tenho um CD gravado. E também no momento não tenho esse sonho. Mas Deus pode colocar no meu coração esse sonho, porque é o dom que Ele me deu, cantar sonho, porque é o dom que Ele me deu, cantar e falar. Eu sou autor de muitas frases e sou compositor também de muitos hinos. Na realidade, eu já compus hino, mas eu vendi. Eu vendi para uma moça lá no bairro Novo Horizonte. Ela me comprou por, parece que foi R$ 300, 4 hinos. Só que ela não gravou, ela até saiu da igreja, ela casou com um coroa. E esse coroa com certeza não era adventista. O cara tinha idade de ser o pai dela, mas ela escolheu assim, né? Daqui um dia ela tá dando benção para ele: benção, avô, porque é assim que ela vai ficar daqui uns tempos. Já é bem coroa e ela é bem novinha. Mas como o cara tem dinheiro, bancou logo ela, montou para ela um salão e ela trabalha no salão. Ele sustenta ela com certeza e vive a maneira do que eles acreditam que é a felicidade, né? Então ela trocou o céu. Amigo, o céu não pode ser trocado por nada neste mundo. Se você trocar o céu pela beleza deste mundo, você vai se perder. Se você obedecer mais a sua esposa do que a Deus, você irá se perder. Se você obedecer a sua mãe mais do que a Deus, você irá se perder.
A única obediência que devemos, primeiramente, é a Deus, segundo a nossa mãe e o nosso pai, mas primeiramente é a Deus. É por isso que quando minha mãe diz, filho, faça isso, eu digo, mãe, eu não vou fazer isso. Por que, meu filho? Porque Deus está me pedindo para mim fazer isso. Por exemplo, quando eu falo, mãe, isso é loucura. É loucura. Meu filho, você vai ter que passar por faculdade, terminar estudo. Vai demorar demais, meu filho. Quer dizer, se eu for seguir o conselho dela, a voz de Deus fica de lado. O conselho de ninguém, nem de mãe, nem de pai, nem de irmão, nem de ninguém. Antes, obedecendo a voz de Deus, eu sei do meu potencial, eu sei o Deus que eu sirvo. Se Ele colocou no meu coração esse desejo, só que não é coisa fácil, não é um sonho que vai acontecer amanhã, não é um sonho que vai se realizar depois de amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano, não. É de 5 a 10 anos para me tornar um psicólogo, porque eu vou terminar meus estudos, vou para a faculdade e só então é que eu irei me formar como psicólogo e depois montar o meu próprio escritório. Mas até lá eu já juntei muito dinheiro para poder já montar o meu escritório, já começar então a trabalhar com as pessoas, ajudar pessoas que sofrem, igualzinho eu sofria, de ansiedade, de medo, de preocupação, de vazio, de tristeza, de angústia, de solidão, de desespero, de loucura. Tudo isso Deus tirou de mim. Deus colocou a paz na minha vida. Deus colocou a calmaria no meu coração. Quando eu vou cantar, quando eu vou pregar, eu nem penso mais que eu vou cantar e pregar. Simplesmente eu chego, oro a Deus, peço, Senhor, eu não vou ficar pensando a hora que eu vou cantar e nem pregar. Na hora que eu subir no púlpito, tu me usa. Só o que eu te peço. Mas eu não vou ficar ansioso para chegar esse momento. Porque este é o segredo do pregador, fazer uma mensagem que vem do céu, não se preocupar, não ficar ansioso, não ficar com medo. Ele já estudou em casa, ele já está tudo decorado na sua mente. Ele não precisa ficar lendo no papel. Tem pessoas que ficam lendo no papel para poder falar. Não, meu amigo. Se você é uma pessoa que busca Deus, você leva sim o papel, que nem eu vou levar aqui, eu vou pregar agora domingo. Vou levar o papel, tá até aqui o papel, eu te mostrar. Papel aqui, ó. São 4 folhas, apenas 4 folhas. Mas só que eu não vou ficar lendo, não. Eu vou apenas olhar aqui, pronto, já entendi, já começa a mensagem. Passa outra página, olhei, começa a mensagem. Porque tem pessoas que passam o tempo todo lendo, isso é errado. Quer dizer, isso não é espiritual para você salvar vidas, porque é uma pregação bem feita, é uma pregação que ela vem de Deus e não apenas de leitura. A inspiração vem de Deus. Você está calmo, você está sereno, você sabe que Deus vai te usar. Uma vez eu fui pregar lá no bairro Liberdade 2. Nesse tempo eu não tinha experiência com nada, nesse tempo eu não era palestrante, nesse tempo eu nem sabia o que era palestra na realidade, eu nem sabia fazer pregação. Já contei aqui uma vez que para me tornar-se palestrante, eu passava a noite tentando preparar uma palestra, para eu poder fazer essa palestra, mas nunca chegava ao fim, nunca chegava à conclusão daquela mensagem. Sempre faltava alguma coisa. Não era falta de esforço, não era falta de vontade, não era falta de interesse. É porque eu não sabia fazer palestra. Não era o momento certo ainda de eu ser um palestrante.
Eu queria ser um palestrante presencial, mas Deus escolheu no momento que eu fosse apenas um palestrante online. Hoje eu sou um palestrante presencial. Vou fazer trabalho nas empresas, vou fazer trabalho também online, sessão. Se você que está me ouvindo aqui agora tem algum problema de ansiedade, de medo, de toque, se o seu casamento está destruído, se seu filho está nas drogas, se você perdeu o controle da sua família, tudo isso é minha especialidade, é um dom que Deus me deu. É estudo, é mais de 10 anos de estudo e experiência na prática. Então, se você quiser fazer comigo uma sessão, no final aqui vou deixar meu contato, apesar que já sabe, né? Mas depois eu passo para você meu contato, eu já sabe, não posso mexer com isso não. Mas eu trabalho com sessão online, em chamada de vídeo, você vai me ver direitinho, igual você está me vendo aqui agora. Eu também vou ver você direitinho. É uma conversa maravilhosa, meu amigo. É muito bom a conversa de vídeo. Se você nunca teve um acompanhamento por chamada de vídeo, faça um teste para você ver tanto que é confortável. Talvez até mais confortável do que na sala de um psicólogo, porque você vai sentir mais à vontade, você vai estar na sua casa, talvez deitado no seu sofá, na sua cama, ou sentado em uma cadeira, ou pegando um vento lá fora. Enfim, você vai estar no conforto do seu lar. Então, esse trabalho que eu vou realizar agora, essa sessão online, é para ajudar pessoas que têm timidez, pessoas que não têm coragem de ir até um psicólogo, pessoas que não têm condição de pagar um psicólogo, porque um psicólogo é caro, meu amigo. O psicólogo é caro, é de 300 a 400 reais. Então eu vou te ajudar de forma mais adequada no seu problema. Então Deus me deu o dom, talento e a capacidade, a determinação, a dedicação e a vontade para realizar o meu sonho. Como eu te falei, não vai ser moleza. É bonito o trabalho, é sim. Psicólogo é um trabalho remunerado. Você vai ganhar muito bem, mas vai pagar o preço. E qual é o preço, Ronismar? É sair do trabalho às pressas e ir para a escola. É sair do trabalho às pressas, ir para a faculdade, estudar, estudar, estudar e estudar. É muito estudo. É 5 anos que você faz a faculdade de psicologia e mais um tempo para você terminar os estudos. Então, meu amigo, é um sonho a longo prazo, não é a curto prazo, mas vai se realizar. Porque quando eu começo uma coisa, só Deus faz eu parar. Eu sou muito determinado quando eu quero uma coisa. Nada me impede eu parar. Quando eu digo eu quero isso aqui, é isso que eu quero. Nenhuma coisa me interessa. E nem eu vou tirar minha moto no outro ano, se for a vontade de Deus. É um sonho também a longo prazo. Eu não estou preocupado com isso agora. Eu apenas vou guardar dinheiro para me comprar minha moto no outro ano. Mas não vou ficar ansioso. Ah, Senhor, eu estou ansioso. Não, filho. Essa moto vai chegar daqui 1 ano, 2 anos e você já está preocupado agora. Não esquente a cabeça. A moto é sua. Vou te dar a sua moto para você fazer o meu trabalho, para você ir nas igrejas do Peba e também em Canaã, porque eu vou de moto. Embora minha mãe não concorda com isso, mas é como eu te falei, eu obedeço a voz de Deus, não é a voz da minha mãe, a voz de Deus. Agora, se tu falar, filho, sua mãe está certa, vai de carro ou de van, aí sim, tudo bem, filho, pai. Eu entendo que eu te obedeci,
Tu disse para mim de moto, mas agora tu está dizendo para mim de van, então eu vou de van mesmo. É mais cansativo, é mais enjoativo, mas eu vou ser fiel a ti. É assim que tem que acontecer. Tem que ser fiel a Deus para Ele poder derramar as bênçãos sobre a sua vida. Se você não ser fiel a Deus, não irá cair bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua filha, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre os seus planos. Não vai cair bênção, porque você não está sendo fiel a Deus. Talvez eu fale aqui com uma pessoa que nem o dízimo devolve. Cadê o seu dízimo? Está onde o seu dízimo? Na casa do tesouro que não está. Você gastou o seu dízimo porque você não confiou em Deus. Ó, Senhor, me perdoa. Eu gastei meu dízimo porque eu ia passar fome. Me perdoa, Senhor. Deus te perdoa sim, porque Ele é amigo e amoroso, mas você vai viciar com isso. Cada vez que você faz uma coisa, o cérebro entende que aquilo que você fez é bom e ele vai querer repetir a dose. Olha, você gastou dinheiro tal dia e Deus te perdoou, então gasta de novo, porque mais uma vez Ele vai te perdoar. Ele é seu amigo, Ele vai te entender. Ele vai te entender, mas as bênçãos você não vai receber. Isso você pode ter a plena certeza. Você não irá receber a bênção. Eu tiro o dízimo, por exemplo, se eu pego R$ 800, eu não tiro R$ 80, eu tiro R$ 100, eu tiro 80. Mas se eu pego 80, eu tiro 100. Se eu pego 100, eu tiro 112. Nunca é o dízimo completo, eu sempre aumento. É por isso que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu não tenho dó de dar o dízimo e acrescentar um pouco mais. Minha mãe não entende isso, ela não concorda com isso. Ela pensa que eu gasto muito dinheiro. Toda vez que eu vou entregar o dízimo, agora não, porque agora eu que tomo conta do meu dízimo, ela nem sabe quanto, e sabe, porque ela é curiosa. Eu entrego o dízimo para ela, entregar, porque agora nem vou entregar, que eu vou entregar eu mesmo. Mas antes de entregar um dízimo para ela, dizia: meu filho, que tanto dinheiro é esse? Isso aqui é o dízimo? Eu falei: é o dízimo, mãe. Mas é muito dinheiro. Tá errado. Eu falei: não tá errado, tá tudo certo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Se eu tiro a mais, é porque eu acredito que a maneira que eu estou agindo é a maneira que agrada a Deus. O que poderia ser errado é se eu tirasse a menos, aí eu estaria roubando a Deus. Mas tirar a mais nunca é erro. Eu vou te explicar o porquê que eu passei a fazer isso. Vou te contar aqui uma história que você vai ficar até horrorizado. Pensar: meu filho, você realmente era terrível. No tempo que eu estava no mundo, eu sempre guardei o dízimo, eu sempre devolvi o dízimo. Mas devido a eu estar no mundo e eu estar sem dinheiro, eu tive que pegar o dízimo e gastar, sabe aonde? Adivinha onde eu fui gastar esse dinheiro? Adivinha onde? No boteco? No boteco, você acha que fui gastar o dinheiro no boteco? Não. Fui além do boteco. Eu não vou usar a palavra aqui, mas você vai entender aonde eu gastei esse dinheiro. Eu gastei esse dinheiro em uma boate com uma mulher. Eu paguei uma mulher por um prazer que não valeu a pena. Pensa numa coisa sem graça. Dízimo, saí de casa, eu acho que era não, acho que não era madrugada. Encontrei um mototáxi, um cara legal, bacana. Ele disse: olha, tal lugar tem uma boate muito bacana, foi até no Novo Brasil. Eu falei: é, vamos para lá. E fomos para lá.
mas no caminho tivemos um acidente. O cara era doido, ele pulava todo quebra-mola, ele pulava, ele não parava, ele pulava. Cheio do álcool na mente, né? Nem se preocupava da sepultura dele, muito menos com a minha. Chegou lá, a mulher nem queria me atender. Eu fui obrigado a ele falar com a mulher, porque a mulher estava cobrando um preço mais alto do que eu poderia pagar. Eu tinha dinheiro, mas estava muito caro. E o cara tomou ardor por mim. Disse: olha, o cara veio aqui, um cara presente, um cara bacana, e você está cobrando esse preço dele? Não, está errado. Sei, no meio pro fim, eu acabei ficando com essa mulher, mas sinceramente, nem de graça aquela mulher valia a pena. Eu não sei se era bonita, se era feia, só sei que eu dei o dinheiro, o dízimo, por uma bucha, e aquilo era uma bucha. Já peguei muitas mulheres boas nesses locais, em boate, mulher que realmente compensou eu ter pagado no tempo que eu estava no mundo, mas essa mulher realmente não compensou, nem um pingo. Então eu gastei o dinheiro do dízimo em uma boate. Eu poderia até ter morrido por isso, ter tido uma consequência grave, mas Deus é amigo, Deus é amor e Ele perdoa os seus filhos. Então, a partir daquele momento, eu disse: Senhor, eu vou tirar sempre a mais do que eu te roubei. Não quero fazer isso nunca mais. Só que eu não fiz isso apenas uma vez, como te repeti a dose várias vezes. Só que não foi mais em boate, foi em bebidas. Mas eu gastava o dízimo. Às vezes, quando não estava comigo, estava com minha mãe. E quando estava com minha mãe, quando não estava comigo, estava com minha mãe. E quando estava com minha mãe, eu não pegava não. Mas quando estava comigo, eu via aquele dinheiro. Eu estava sem dinheiro. Então eu pegava para gastar. Eu não era cristão, eu apenas tirava o dízimo, porque eu sempre tirei o dízimo. Mesmo no mundo, eu mantive um compromisso com Deus. Amigo, quando eu estava no mundo, eu não estava no mundo, eu estava perdido, porque eu estava bebendo, estava na prostituição, estava na vida louca. Mas a minha comunhão com Deus era a mesma. Eu orava todos os dias, manhã, noite. Eu não dormia sem falar com Deus. Eu não acordava sem falar com Deus. O dízimo era tirado tudo na ordem. Eu entregava para minha mãe direitinho. Para onde eu saía, eu pedia: Senhor, me acompanha. Eu não quero ir sozinho. Eu quero que tu vá comigo. Me leve, me traga em teus braços de amor. E Deus sempre me protegeu, me levava e me trazia, sempre com vida e com saúde. Então eu sempre fui fiel a Deus. A única coisa que faltava era voltar para a igreja. É por isso que quando alguém chegar e dizer: olha, você está distante de Deus, eu cortar logo: meu irmão, é o seguinte, eu não estou distante de Deus, eu estou distante da igreja, mas eu tenho minha comunhão com Deus. Eu leio a Bíblia, eu sempre fiz ano bíblico, eu li os livros de Ellen White. Eu tinha todo um compromisso com Deus, porque eu tinha um pacto com Deus de voltar para a igreja no decreto. Então Deus estava esperando apenas o momento certo, mas a minha comunhão com Deus sempre existiu, sempre existiu. Tantos laços da morte, se eu for te contar aqui os laços, você vai ficar de boca aberta. Meu amigo, realmente você tem muita sorte. Eu não é diferente de sorte. Eu tenho um Deus que me ama. Então, se você não for fiel a Deus, as bênçãos não vai ser derramado na sua vida. Pegue esse dízimo que está aí acumulado, não está com dó de levar para a igreja. Pegue esse dízimo hoje, que é sábado.
Vá à casa de Deus, mesmo que você, mas pegue o dízimo. Olha, eu não sou crente, mas eu quero entregar aqui, porque Deus vai entender que mesmo você distante da igreja a Deus, você não deixou de ser fiel a Deus, você está fora da igreja, mas é sua mesmo. E você que é cristão, que não está mais entregando dízimo na casa de Deus, meu amigo, para com isso. Deixe de ser orgulhoso, deixe de ser mesquinho, deixe de ser miserável. Passe a entregar o seu dízimo a partir de agora, porque Deus disse: provai e vede, se eu não derramar as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas, quer dizer, se eu não fazer isso, eu não sou Deus. Mas Deus jamais ele falha com a sua palavra. Ele te faz um desafio. Se eu não derramar bênção sem medida, não é eu que estou dizendo. Então provai e vede. Nunca faltou para mim nada, nunca, nunca, nunca mesmo. Meu trabalho sempre foi uma grande bênção, mesmo nos momentos em que eu mexo com vendas. Muitas vezes já saí de casa, não vendi nenhuma peça, nem sequer uma peça. Voltava para casa triste e pensava: Senhor, por que que tu não me ajudou? Por que que tu me abençoou? Estava tão animado, Senhor. Deus não respondia, só dizia: eu te digo, por que que não deu certo? E quando não dava certo eu vender na rua, eu vendia tudo em casa e era sempre em dobro. Então, por mais que as bênçãos não caíam no trabalho, na rua, aonde eu queria, aonde eu esperava que Deus derramava as bênçãos na minha própria casa, usava pessoas para poder me comprar os produtos, porque eu vendo remédio cosmético, saúde, beleza. Minha mãe me comprava não, me compra, minha mãe me compra, minha irmã me compra, meu tio me compra, minha avó me compra. Pessoas que moram perto de mim, não meus vizinhos, mas pessoas que moram no mesmo bairro que eu, próximo de mim, quase no mesmo bairro, me compra. Então, é muitas bênçãos que eu recebo das mãos de Deus por ser fiel a Ele. Nunca faltou o pão na minha casa, mesmo quando eu tinha problemas seríssimos na minha mente, nunca faltou o pão, nunca faltou. Deus sempre providenciava o meio. Deus usava pessoas para trazer para aqui para casa cesta básica. Quantas e quantas vezes pessoas trouxe aqui para casa cesta básica. E eu sou muito grato por essas pessoas que foram usadas por Deus para prover o alimento da nossa mesa, porque nesse tempo eu não tinha condições de trabalhar. Eu era uma pessoa muito infeliz, uma pessoa muito vazia, uma pessoa que não tinha ânimo para nada, não tinha ânimo de sair da cama. Era uma vida depressiva, uma vida completamente distante da sociedade. Eu não trabalhava, mas quando você é fiel a Deus, na hora certa, Ele te honra, Ele te exalta, Ele coloca você entre os grandes. Isso é bíblico, meu amigo. Ter visto o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, ele não ficará em posição inferior, quer dizer, ele não vai ficar aonde ele está, ele vai ser próximo na vida dele. Pessoal, a live vai terminar daqui a 1h42 minutos. Está quase acabando já, aos minutos finais. Então, deixo você com o meu recado: seja fiel a Deus. Não importa como está a sua vida hoje, se você está distante da igreja, se você está desempregado, se você só tem esse dinheiro para você comer. Ver pessoas
em que você nunca imaginou para trazer na sua porta o alimento. Vou contar aqui um testemunho direto. Pastor Luiz Gonçalves, ele passou uma fase muito difícil, ele não tinha o que comer. Ele orou a Deus dizendo: Senhor, manda alguém aqui para trazer o alimento. E quando ele menos esperou, chegou na porta dele um homem e disse: olha, está aqui uma cesta, leva para quem está precisando. E ele disse: olha, realmente quem está precisando é eu mesmo, eu que preciso desse alimento. E ele era um pastor, mas passou por dificuldade. Mas como ele era fiel a Deus, Deus usou pessoas a levar essa cesta básica na porta da casa dele. O alimento nunca mais faltou. Então seja fiel a Deus, que Deus irá